Justiça decreta prisão preventiva de DJ. Ele foi indiciado pela morte do empresário Milton Inácio Júnior. E você vai ver ainda. Morador está desde o começo do mês sem energia elétrica porque concessionária descumpriu uma ordem da Justiça. Mais de 165 empresas foram multadas por não cumprirem a lei do troco no estado. Homem é flagrado cultivando maconha em área pública. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Aconteceu hoje à tarde no Fórum de Lusiânia a audiência de custódia de Elton Ederson Vieira da Silva. Ele foi indiciado pela morte do empresário Milton Inácio Júnior, de 38 anos, no último fim de semana. Elton estava embriagado e com a habilitação vencida. A audiência foi a portas fechadas, na segunda vara criminal do Fórum de Lusiânia. Do lado de fora, família e amigos da vítima pediam por justiça. Que a justiça seja feita. Ele matou um pai de família, então ele tem que ser preso, ele tem que ser punido e pagar por tudo que ele fez. A justiça determinou que Elton Ederson Vieira da Silva continua detido. Depois da audiência, ele foi encaminhado para o Centro de Prisão Provisória, onde está preso desde sábado. A decisão da juíza pela permanência do DJ na prisão foi anunciada em menos de meia hora. Ela decretou a prisão preventiva do indiciado. Agora a Polícia Civil tem 10 dias para encerrar o inquérito, para que depois o Ministério Público apresente a denúncia. A gente vai verificar realmente todos os fatos, as circunstâncias, ouvir as testemunhas e qualquer outro elemento que possa, de fato, trazer condições para saber o que de fato ocorreu naquele dia. Elton foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com agravante por embriaguez. O teste do bafômetro feito no local apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A caminhonete que Elton dirigia bateu de frente com o carro do empresário Milton Inácio Júnior, de 38 anos, que morreu logo depois de dar entrada na UPA. Meu irmão era um homem trabalhador, uma pessoa que eu acredito ninguém tinha o que falar dele, né? Então, que a pessoa que dessa forma irresponsável tirou a vida dele, venha a ser responsabilizado pelo seu ato, conforme a lei determina. Pelas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, a pena para esse tipo de crime aumentou. Elton pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Agora, olha só que situação absurda. Um homem foi flagrado irrigando uma plantação de maconha em uma área pública de Brasília. E o flagrante foi feito por câmeras ao vivo. Dá só uma olhada nessa história. No meio do cerrado, uma vegetação diferente. Essa não tem troncos retorcidos. E o tom do verde é outro. Os 42 pés de maconha se destacaram no meio de uma mata, perto da quadra 26 do Parkway. Alguém viu e fez uma denúncia anônima. Desde o começo do mês, os investigadores começaram a monitorar a plantação. A polícia escondeu uma câmera no meio do cerrado e bem na hora que o rapaz estava irrigando toda essa plantação de maconha, os policiais estavam vendo tudo em tempo real. Eles acompanhavam as imagens que chegavam aqui na delegacia do Núcleo Bandeirante pela internet. Foi assim que mandaram uma equipe até o Parkway, que fez o flagrante. No vídeo, o rapaz aparece cuidando tranquilamente da plantação. Ele ficou aí por mais de 15 minutos, tempo suficiente para a polícia chegar e prender Pedro Henrique Montanaro de Souza, de 25 anos. Para levar toda a droga para a delegacia, os investigadores precisaram de um caminhão. Ele confessou a conduta delituosa dele. Ele só não assumiu ser o proprietário das plantas de maconha. Mas que estava, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, ele estava irrigando elas. E essa conduta, aparentemente ela pode ser simples, mas ela tem a mesma pena do traficante de drogas. Ela é reclusão de 5 a 15 anos. Eleições 2018. Hoje, 2 partidos realizaram convenções no estado. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro anunciou 40 candidatos a deputado estadual e 10 para deputado federal. O PRTB ainda não definiu quem vai apoiar para o governo do estado. O Partido Democracia Cristã anunciou 62 candidatos a deputado estadual e 12 para deputado federal. O DC vai apoiar Ronaldo Caiado, do DEM, para o governo do estado.
Veja a seguir, polícia faz operação de combate a roubo de carros. E a gente mostra a história do morador que está desde o começo do mês sem energia elétrica na casa dele, porque a concessionária descumpriu uma ordem da justiça. Agora às 7h22, voltamos em instantes. E a polícia fez hoje uma operação em Goiânia para combater a receptação de veículos roubados. Os policiais cumpriram mandados de busca em casas de Goiânia e lojas da Vila Canaã. Peritos verificaram documentos e peças que não tinham nota fiscal. Durante a operação, os agentes encontraram 6 veículos roubados. Os roubos eles ocorriam aqui em Goiânia e cidades adjacentes, justamente para movimentar aqui a região da Vila Canaã, Vila Adélia. Lélio Rocha de Oliveira cumpre pena no regime semiaberto e mesmo assim continuava roubando caminhonetes. Ele foi preso quando saía da casa do albergado. Eles utilizam de um veículo para ir para a casa do albergado e esse veículo, após periciado aqui, nós constatamos que é um veículo roubado, mostrando aí a sua indiferença com as leis. A outra presa na operação foi a mulher de um ladrão de carros que assumiu o esquema de roubo depois que o marido morreu. Um morador enfrentou uma verdadeira batalha para ter energia elétrica em casa. Ele cumpriu todas as regularizações pedidas pela empresa, mas nada de eletricidade. Júlis trabalha como guarda municipal. Precisa estar sempre apresentável no trabalho. Barba feita e roupa passada. Mas no último mês é assim que ele está se virando. Muitas das vezes eu peço para passar a roupa no vizinho. O morador conta que se mudou no dia 5 de julho, mas desde o mês passado ele quitou uma conta antiga de luz no valor de R$ 222. As exigências pedidas na vistoria foram cumpridas: placa de endereço, caixinha de correio e relógio identificado. Mas se passaram as 72 horas de prazo e nada de luz. O vizinho teve a energia dele cortada e foi ligada com 2 dias. Então eu pensei, quando eu pagasse o débito, eu também seria contemplado com esses 2 dias, ou 3 dias, né? Foi o que eu esperei até mais. Mas essa espera só estava começando. E 10 dias depois, o morador levou o caso na justiça. Na decisão, o juiz determinou que a empresa fizesse a ligação com urgência e deu um prazo de 24 horas para o cumprimento, sobre pagamento de multa diária de R$ 400 por 10 dias, caso a ordem judicial não fosse cumprida pela empresa. Enquanto os dias passam, o morador continua no escuro, sem saber o porquê não ligaram a energia até hoje e nem quando farão isso. Enquanto isso, olha só, a quantidade de protocolos e mais pedidos na justiça que ele tem acumulado, e todos ignorados. Achei que ia resolver também, fiquei mais uma vez esperando essa situação. E não tá fácil ficar todos esses dias sem energia. Os alimentos perdem fora da geladeira e televisão virou artigo de luxo. Está sendo difícil ter o serviço essencial, que é a energia elétrica, para tomar um banho quente, passar uma roupa, né? E tomar água gelada. A energia dele foi ligada agora à tarde. A Enel disse que demorou para fazer esse serviço porque ainda faltavam alguns equipamentos de segurança no imóvel. O Ministério Público denunciou o ex-vereador Maurício Beraldo e mais 10 pessoas por estelionato e organização criminosa. Ano passado, eles já tinham sido presos, suspeitos de dar golpes em famílias de baixa renda que tentavam ter uma casa própria por meio de programas sociais. Um golpe que passou de R$ 1,5 milhão. Os promotores explicaram por que denunciaram o ex-vereador e mais 10 pessoas por estelionato e organização criminosa. Essa organização fazia, desde muito tempo atrás, um comércio clandestino de imóveis populares. Em resumo, é isso. Eles usavam essa necessidade das pessoas carentes em adquirir o sonho da casa própria e tentavam se enriquecer ou ganhar dinheiro com isso. Em outubro do ano passado, o Ministério Público prendeu Maurício Beraldo e outros integrantes do grupo que faziam parte da SHC, a Sociedade Habitacional Comunitária. Segundo a denúncia, de 2004 até o ano passado, a SHC praticou inúmeros crimes de estelionato contra pessoas de baixa renda que tinham o sonho de ter a casa própria.
Durante os últimos 13 anos, a Sociedade Habitacional Comunitária, a SHC, teve acordos com a AGEAB, a Agência Habitacional do Governo do Estado. Era ela quem fazia o cadastro das famílias que precisavam de casas no residencial João Paulo. Mas por conta das denúncias contra a SHC, o Ministério Público recomendou que a AGEAB tenha o seu próprio cadastro das famílias. Toda vez que a gente tem um empreendimento, um conjunto habitacional com a parceria da AGEAB, nós abrimos inscrições públicas, edital público, onde a gente determina prazos, onde toda a população pode se inscrever. Ela pode se inscrever ou na internet ou na própria AGEAB. Ela pode se candidatar na sua associação sem problema nenhum, mas ela não deve pagar. Para mais de 300 famílias que desde 2004 pagaram alguma taxa para a SHC e não receberam a casa até hoje, o Ministério Público disse que em breve elas deverão ser chamadas pela AGEAB. Nós já estamos tomando essas providências, já estamos numa fase avançada e já vamos concluir essas negociações em dias próximos. A denúncia do Ministério Público aponta que as famílias pagavam de R$ 2.500 até R$ 20.000. Teve gente que chegou a pegar empréstimo no banco e deve até hoje. Mesmo com as 199 vítimas que foram ao Ministério Público, apresentaram um recibo de pagamento feito à SHC e não receberam a casa própria, o advogado que representa o ex-vereador Maurício Beraldo e a Sociedade Habitacional Comunitária disse que a denúncia do Ministério Público não tem fundamento. Em instantes, a Lei do Troco já multou mais de 100 empresas no estado. Agora 7h30, fique com a gente. E você sabia que existe uma lei estadual que estabelece que todo comércio de Goiás tem que devolver o troco integral ao consumidor em espécie e na hora da compra? Mas nem sempre isso acontece. Hoje, a gaveta do caixa está cheia de moedas. De R$1, 50 centavos, 25, 10, 5. Mas a de 1 centavo, essa faz tempo que não aparece por aqui. Moeda de 1 centavo, infelizmente, a gente não acha mais no mercado, né? Apesar que moeda toda a vida sempre foi um problema para troco, mas sim, a de 1 centavo não existe mais e as outras estão escassas. A gente está com uma dificuldade muito grande para poder passar o troco. E se está difícil sem a moedinha de 1 centavo, o Lucas faz o possível para não deixar que as outras faltem também. Afinal, como os preços do sacolão são por quilo, o troco é quase sempre quebrado. Para conseguir moedas, o comerciante agora está até pagando por elas. A gente está tentando, conversando com os clientes, algumas pessoas que sempre trocam para a gente, para que assim que tem as moedas, trazer para a gente trocar. E nunca guardar nos cofrinhos em casa, porque faz falta no comércio. Tem pessoas que falam, não, eu estou guardando no cofrinho para o final do ano. Aí a gente, não, você traz, a gente traz aí uns 100, 200, aí a gente dá uns R$5 a mais. Quando falta o troco no caixa, o estabelecimento pode oferecer para o cliente como uma opção balinhas, chicletes e outros produtos. Mas o consumidor não é obrigado a aceitar, ele pode exigir esse troco em dinheiro. Aí, nesse caso, o comerciante precisa arredondar o valor de forma que o cliente não saia perdendo. Por exemplo, uma compra de R$ 7,99. Se o comerciante não tiver a moeda de 1 centavo, ele precisa abaixar o valor para R$ 7,95. Se não tiver a moeda de 5, desce mais uma vez para R$ 7,90 e assim por diante. Nessa padaria, isso é frequente. Afinal, muita gente nega a famosa balinha de troco. Por 2 razões, preferem dinheiro. Primeiro, porque eu sou diabético, então não posso usar balinha. E segundo, porque é um direito natural você ter isso. Dependendo do valor, dá para aceitar balinha, chiclete. Agora, se for um valor um pouco maior, não dá, né? A lei do troco entrou em vigor no estado de Goiás em 2016 e determina que os estabelecimentos comerciais devolvam o troco integral ao cliente em espécie no ato da compra. Os que se negarem podem ser multados. Em 2017, 789 empresas foram autuadas. Este ano, já foram 165. O J2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.